Capítulo 40. No 25º ano de nosso exílio, no começo do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois de a cidade ter sido golpeada, no mesmíssimo dia, veio a estar sobre mim a mão de Jeová, de modo que me levou àquele lugar. Nas visões de Deus, ele me levou à terra de Israel e me pousou aos poucos sobre um monte muito alto, em que havia ao sul algo como a estrutura de uma cidade. E ele passou a levar-me para lá, e eis que havia ali um homem. Sua aparência era como a aparência de cobre, e havia na sua mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava parado no portão. E o homem começou a falar comigo. Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e fixa teu coração em tudo o que eu te mostrar, porque foste trazido para cá para que eu te mostrasse isso. Conta à casa de Israel tudo o que estás vendo. E eis que havia uma muralha fora da casa em todo o redor. E na mão do homem havia uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e uma largura de mão. E ele começou a medir a largura da coisa construída, uma cana, e a altura, uma cana. Então chegou ao portão, cuja frente dava para o leste, e subiu pelos seus degraus. E ele começou a medir o limiar do portão, uma cana de largura, e o outro limiar, uma cana de largura. E a saleta da guarda tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura, e entre as saletas da guarda havia 5 côvados. E o limiar do portão ao lado do pórtico do portão, para o lado de dentro, era de uma cana. E ele passou a medir o pórtico do portão para o lado de dentro, uma cana. Mediu, pois, o pórtico do portão, 8 côvados. E suas pilastras laterais, 2 côvados. E o pórtico do portão estava para o lado de dentro. E as saletas da guarda do portão que dava para o leste eram 3 deste lado e 3 daquele lado. As 3 delas tinham a mesma medida, e as pilastras laterais tinham a mesma medida deste lado e daquele lado. Então mediu a largura da entrada do portão, 10 côvados. O comprimento do portão, 13 côvados. E a área cercada defronte das saletas da guarda era de 1 côvado, e havia uma área cercada de 1 côvado em ambos os lados. E a saleta da guarda tinha 6 côvados deste lado e 6 côvados daquele lado. E ele prosseguiu, medindo o portão desde o teto de uma saleta da guarda até o teto da outra, uma largura de 25 côvados. Uma entrada estava defronte de outra entrada. Então fez pilastras laterais de 60 côvados, sim, até as pilastras laterais do pátio nos portões ao redor. E da frente do portão de entrada até a frente do pórtico do portão interno eram 50 côvados. E havia janelas de vãos que se estreitavam para as saletas da guarda e para suas pilastras laterais para o lado de dentro do portão, em todo o redor, e assim era para os pórticos. E as janelas estavam em todo o redor para o lado de dentro, e nas pilastras laterais havia figuras de palmeiras. E ele me levou aos poucos ao pátio externo, e eis que havia ali refeitórios e um pavimento feito para o pátio em redor. Havia 30 refeitórios no pavimento, e o pavimento do lado dos portões tinha o comprimento exato dos portões, o pavimento inferior. E ele passou a medir a largura desde a frente do portão inferior até a frente do pátio interno. Fora dele era de 100 côvados, para o leste e para o norte. E o pátio externo tinha um portão cuja frente dava para o norte. Ele lhe mediu o comprimento e a largura. E suas saletas da guarda eram 3 deste lado e 3 daquele lado. E suas próprias pilastras laterais e seu próprio pórtico mostraram ter a mesma medida do primeiro portão. Tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E suas janelas, e seu pórtico, e suas figuras de palmeiras eram da mesma medida como os do portão, cuja frente dava para o leste. E as pessoas podiam subir a ele por 7 degraus, e seu pórtico estava na sua frente. E o portão do pátio interno estava defronte do portão ao norte. Também havia um ao leste. E ele passou a medir de portão a portão 100 côvados. E ele me levou aos poucos para o sul, e eis que havia um portão que dava para o sul, e ele mediu suas pilastras laterais e seu pórtico como tendo as mesmas medidas que estes. E o mesmo e seu pórtico tinham janelas ao redor, iguais a estas janelas.
Tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E havia 7 degraus para se subir a ele, e seu pórtico estava na sua frente. E tinha figuras de palmeiras, uma deste lado e outra daquele lado das suas pilastras laterais. E o pátio interno tinha um portão que dava para o sul, e ele mediu de portão a portão para o sul 100 côvados. E ele me levou aos poucos ao pátio interno pelo portão do sul, e passou a medir o portão do sul como tendo as mesmas medidas que estes. E suas saletas da guarda, e suas pilastras laterais, e seu pórtico, tinham as mesmas medidas que estes. E o mesmo e seu pórtico tinham janelas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E havia pórticos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E seu pórtico dava para o pátio externo, e havia figuras de palmeiras nas suas pilastras laterais, e sua subida tinha 8 degraus. E ele me levou aos poucos ao pátio interno, pelo caminho do leste, e passou a medir o portão como tendo as mesmas medidas que estes. E suas saletas da guarda, e suas pilastras laterais, e seu pórtico tinham as mesmas medidas que estes, e o mesmo e seu pórtico tinham janelas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E seu pórtico dava para o pátio externo, e havia figuras de palmeiras nas suas pilastras laterais, deste lado e daquele lado. E sua subida tinha 8 degraus. E ele passou a levar-me ao portão setentrional e mediu, com as mesmas medidas que estes, suas saletas da guarda, suas pilastras laterais e seu pórtico. E tinha janelas ao redor. Tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. E suas pilastras laterais davam para o pátio externo, e havia figuras de palmeiras nas suas pilastras laterais, deste lado e daquele lado, e sua subida tinha 8 degraus. E havia um refeitório com a sua entrada junto às pilastras laterais dos portões. Era ali que enxaguavam o holocausto. E no pórtico do portão havia 2 mesas deste lado e 2 mesas daquele lado, para se abaterem sobre elas o holocausto, e a oferta pelo pecado, e a oferta pela culpa. E do lado de fora, quando se sobe à entrada do portão setentrional, havia 2 mesas. E do outro lado, pertencente ao pórtico do portão, havia 2 mesas. Havia 4 mesas do lado de cá e 4 mesas do lado de lá, ao lado do portão. 8 mesas nas quais se fazia o abate. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedra lavrada. O comprimento era de 1 côvado e meio, e a largura era de 1 côvado e meio, e a altura era de 1 côvado. Depositavam também sobre elas os instrumentos com os quais abatiam o holocausto e o sacrifício. E as bordas para se colocarem as coisas tinham a largura de 1 mão, fixas na parte de dentro em todo o redor. E sobre as mesas se punha a carne da oferta presenteada. E do lado de fora do portão interno havia os refeitórios dos cantores, no pátio interno, que estava do lado do portão setentrional. E sua frente dava para o sul. Havia um do lado do portão oriental. A frente dava para o norte. E ele passou a falar comigo. Este, o refeitório cuja frente dá para o sul, é para os sacerdotes que cuidam da obrigação para com a casa. E o refeitório cuja frente dá para o norte é para os sacerdotes que cuidam da obrigação para com o altar. São os filhos de Zadok, dos filhos de Levi, que se chegam a Jeová para lhe ministrar. E ele prosseguiu medindo o pátio interno. Tinha 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura, sendo quadrado. E o altar achava-se diante da casa. E ele passou a levar-me ao pórtico da casa e prosseguiu medindo a pilastra lateral do pórtico, 5 côvados deste lado e 5 côvados daquele lado. E a largura do portão era de 3 côvados deste lado e 3 côvados daquele lado. O comprimento do pórtico era de 20 côvados e a largura de 11 côvados. E subia-se a ele por degraus, e havia colunas ao lado das pilastras laterais, uma aqui e outra ali.